Vamos começar a bater um papo. Meu amigo, como é que você está, cara? Tá tudo bem com você? Eu estou bem dentro da medida do possível. Eu acho que todos nós estamos enfrentando aí um momento nunca imaginado, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que temos que superar tudo isso e é dessa forma que a gente tem que encarar, porque não dá para jogar toalha. Não dá, não dá. Matando 10 leões por dia agora, né, meu amigo? Antes era um só, agora estamos tendo que matar 10. Nós estamos agora não contando mais dias, né? Agora são horas. A gente imagina que nas duas próximas horas vai ser assim, né? E Uhum, não é mais por dia, porque os dias são de horas bem atenuantes, como é que eu digo, extenuantes, e uhum. sempre com muitas novidades, né? É Então, verdade. é por hora mesmo. Meu amigo, gente, antes de mais nada, eu queria que o Rui fizesse uma breve apresentação aí dele, da empresa dele. Eu queria, antes disso, eu vou falar um pouquinho. O Rui, ele é um parceiro antigo nosso. Ele tem uma contabilidade, hoje, a contabilidade Rui Cadete é uma contabilidade de referência no Brasil, né? A gente já teve uma conversa junto aí no Prosa de Mestre, e é interessante que contadores hoje do país inteiro viajam, né, para conhecer a estrutura dele, para conhecer o que ele tem feito lá. E assim, toda a estrutura dele é impressionante, desde escritório, a estrutura física, até a estrutura de processos mesmo que ele montou na contabilidade, é algo realmente bastante diferente e único, né? Rui, eu queria que você falasse um pouquinho aí da Rui Cadete, né? Só para o pessoal, aqueles que não te conhecem ainda, conseguir conhecer e aí para a gente entrar no nosso tema. Beleza. Aqui a gente está tentando fazer com que o celular fique em pé, mas como o fone fica embaixo, não tem como, eu tenho que ficar segurando. Mas vamos lá. A Rui Cadete, ela tem, né, o próximo ano completa aí 30 anos no mercado brasileiro. Desde o início nós focamos sempre em gestão, conforme a gente já conversou algumas vezes, né? Lá em 1999 foi o primeiro ano que nós fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico, então a gente vem trabalhando de gestão há mais de 20 anos. Em 2010 para 2011, nós implantamos uma governança onde profissionalizamos a gestão e desde 2011 que a pegada vem sendo automação, eliminando o papel e buscando cada vez mais receber dados do cliente para transformar em informações e devolver com mais valor agregado. Então, essa pegada, ela já vem de um bom tempo, né? A empresa Certo. começou como todas, ou seja, bem pequenininha, lá em 91, era praticamente eu, mais três, quatro pessoas. Nós chegamos em 2011 a ter 200 e poucas pessoas, mas essa pegada de automação e de fazer com que o cliente se organize e, em vez de lhe fornecer, né, sacos, pacotes de documentos, nós mandar banco de dados e pacotes de dados e não mais de documentos. Essa integração fez com que a gente pudesse otimizar, né, e fazer mais, né, com menos quantidade de colaboradores, mas com maior qualificação, que é isso que a gente tem buscado ao longo desses anos. Ô, Rui, me diga um negócio. Você, como um empresário, contador experiente, e empresário não somente da área de contabilidade, mas de outras frentes também, eu queria saber como é que você está avaliando essa crise do ponto de vista do desafio da gestão, do empreendedorismo, dos empresários, da contabilidade. Eu queria que você desse a sua contribuição para a gente nesse momento também, dessa análise sua. Ok, eu vou compartilhar o que nós temos, né, orientado os nossos clientes. Algumas entrevistas que eu já fiz em alguns outros canais, né, que nos procuraram, e vou seguir mais ou menos a mesma linha. O momento, ele é único. Ele é único em termos de dificuldades, mas ele é único em termos de oportunidades também. O que eu tenho percebido na nossa clientela
é que aquelas empresas que começaram a fazer o dever de casa com foco em gestão têm sofrido menos, né? E o momento pede ainda mais aqueles que já vinham numa pegada de gestão, no que diz respeito à gestão de pessoas, processos, tecnologia, criar um ambiente colaborativo, um ambiente de desenvolver pessoas, né, para poder entender a complexidade de mercado, não só mais só de contabilidade, e inclusive as empresas que têm os seus ramos, as suas atividades, elas precisam ter pessoas que possam também colaborar no sentido de entender de processo, de pessoas, de tecnologia, porque não tem como fugir. Todas as empresas serão impactadas pelo processo de automação, de tecnologia, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Deverá ocorrer aí uma corrida, né, por parte das empresas por menores custos e maior qualidade, e aí a competitividade será muito mais acirrada em todas as atividades, o mercado será totalmente diferente, porque as pessoas mudarão de hábitos, né? Então, muitos consumos mudarão, muitas atividades que hoje têm no auge o consumismo propriamente dito, isso vai deixar de ocorrer, as pessoas vão consumir de forma mais seletiva. Então, tem uma mudança aí muito radical e, principalmente no nosso ramo, as empresas nunca estiveram tão próximas dos seus contadores, os contadores nunca estiveram tão próximos das empresas, embora da dificuldade, né, de espaço e de presença, mas é incrível como, doravante, eu tenho plena convicção de que jamais será como antes a nossa atividade. Então, nós estaremos cada vez mais presentes na vida dos negócios, né, dos nossos clientes, para entender e poder contribuir e agregar valor cada vez mais. Eu acredito nisso, que será um momento de oportunidade para a nossa atividade daqui para frente. Agora, isso é interessante, essa visão, e eu concordo também, porque a gente vinha conversando, Rui, antes, que o trabalho da contabilidade é um trabalho essencial nesse momento, né? Eu até tive uma conversa recentemente com o Samir, que é nosso parceiro lá, presidente do CRC, e justamente assim, da mesma forma que os médicos estão na linha de frente hoje cuidando das pessoas durante essa pandemia, da mesma forma também o contador, ele é o médico das empresas, né? Então isso aí é algo realmente importante e válido para a gente poder analisar. A conexão do Rui aparentemente deu Rui sem vídeo. Eu acho que caiu a conexão dele, gente. É hoje. Mas já já ele volta aqui, ele fala com a gente aqui. Bom, eu estava fazendo uma análise aqui com ele e a gente vem conversando com alguns clientes, contadores, né? Realmente, pessoal, o contador ele faz parte hoje de uma classe indispensável e imprescindível no momento de crise. Porque se a gente pega hoje, o que está sendo mais atacado nessa pandemia? São as vidas, evidentemente, a saúde e a economia. Então, se a gente pega e para analisar, os efeitos danosos que acontecem tanto na saúde como na economia, eles são gigantescos, eles são enormes, e as mudanças elas são para sempre. Elas nunca vai voltar a ser 100% do jeito que era por um bom tempo, né? Então, o papel do contador nesse momento, o papel do contador nessa nova etapa, né, das empresas, em análise realmente das empresas para poder permanecer, para poder progredirem nesse momento, é fundamental. E aí, justamente, a gente precisa saber aí do Rui o que é que ele está fazendo lá. Vou só chamar ele aqui rapidinho no WhatsApp. Aguardem aí, não saiam não.
Bom, enquanto o Rui está voltando aí, pronto, maravilha. Já solicitou aqui para entrar. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Alô? Fala, meu amigo, voltamos. Rapaz, desculpem aí. Alô? Estão me ouvindo? Agora voltou bem, agora voltou. Ok, desculpe aí, é que minha filha, tentando colocar o telefone aqui no adaptador, desligou o telefone, sem querer. Mas Acontece. voltando aí, vai ficar na mão mesmo. Pronto. Rui, eu estava falando aqui, assim que caiu, da importância da contabilidade agora na vida das empresas. Como é fundamental as empresas de contabilidade entenderem esse momento e darem um apoio aos seus clientes, né? E aí eu queria saber o que vocês da Rui Cadete Consultores estão fazendo justamente nesse momento aí que a gente está enfrentando. Pois é, eu já tinha dado até um pontapé inicial sobre isso, né, na parte anterior, mas justamente isso, nós nunca tivemos tão presentes no dia a dia das empresas. Então, hoje nós temos que ter uma velocidade muito maior, agilidade, para que a gente possa não só compreender sobre tudo que está saindo em relação à legislação, a benefícios, a todo o contexto, o cenário das mudanças, né, que têm ocorrido, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa estudar, entender, formatar isso como orientação, e atender cada cliente de forma personalizada. Então, tem sido um grande desafio. Nós fizemos com que a empresa tivesse uma organização, uma estrutura que possibilite essa agilidade, porque, como eu estava dizendo anteriormente, nunca fomos tão demandados, né? As demandas, elas tinham tempo, elas eram mais lentas, Passadas, né? né? Mais espaçadas, não eram tão recorrentes, e assim, não era quase todos os clientes precisando praticamente das mesmas orientações, só que orientações parecidas, mas para negócios diferentes. Por que negócios diferentes? Porque os negócios, embora estejam ou façam parte da mesma atividade, cada empresa tem sua forma de gerir, tem sua estrutura, tem seu nível de maturidade, e chegou o momento da gente procurar entender tudo isso. Então, entender tudo isso diz respeito a estar mais presente, estar mais próximo do nosso cliente, né? Então, a empresa está justamente organizada para esse novo contexto. E tem sido um desafio, mas também tem sido uma oportunidade de evolução para quando tudo voltar ao normal, nós jamais seremos como éramos, né? A gente tem evoluído muito na questão de tecnologia, de aplicativos, buscado soluções que venham viabilizar a automação, que gere maior agilidade e maior segurança dos dados, né? Então, isso tem sido uma pegada que nós, embora de termos perdido receitas, perdido fluxo de caixa, porque muitas empresas nossas não estão podendo nos pagar, tendo em vista que grande parte faz parte da atividade de turismo, que é a principal atividade no Rio Grande do Norte. Então, o turismo parou, hotéis fechados, restaurantes fechados, indo para delivery com um faturamento pequeno, muitas lojas fechadas, e, obviamente, as empresas não têm condições de nos pagar, né? Então, nós temos que nos reinventar nesse sentido. E mesmo com toda essa de buscar fazer mais com menos, fazer com que os custos não permaneçam como estava, porque a receita não permanece, nós não paramos, foi uma coisa. Foram os investimentos que a gente vinha fazendo em desenvolvimento de novas tecnologias para possibilitar maior agilidade, maior automação, maior qualidade e segurança dos dados. Então, nós tomamos essa decisão estratégica em não pararmos de investir
é no que diz respeito a preparar a empresa para o futuro. Tá. É um grande desafio. Ô, Rui, me diga um negócio. O seu escritório ele tá lacrado em Natal, né? Não tem ninguém lá. É fato, está com quase um mês que nós fizemos com que todos os colaboradores, quase 100 colaboradores aí, estejam trabalhando de casa, remotamente. Então, a empresa precisou dar uma estrutura de tecnologia, conhecendo o ambiente de cada um, né? Nós possibilitamos que eles levassem os seus notebooks para casa, e aí também tivemos que dar todo um acompanhamento e orientação e podendo dar uma assistência para que eles tenham em casa uma estrutura de trabalho que possa, pelo menos, ser um backup daquilo que eles tinham na empresa. Então, Tá. Então você, assim, você adaptou a sua empresa para o home office. Você não estava 100% preparado para pegar, desligar assim, uma chave e migrar para o home office. Você teve que ter uma adaptação também aí, né? Até pela quantidade de pessoas que você tem trabalhando, né, ou não? mas isso foi feito em uma semana, né? Certo. Quando nós percebemos que tinha a necessidade e era sem volta, nós precisávamos fazer com que as pessoas ficassem em casa, né? Então, em uma semana, nós criamos todo um comitê ali com bastante agilidade para que pudéssemos estruturar uma nova forma de trabalho, uma nova forma de comunicação. A comunicação nunca foi tão intensa com os nossos colaboradores, né? Interessante que nunca, o GIG, que é o RH da nossa empresa, por exemplo, a gente chama GIG, Gestão e Gente, né? Ela nunca esteve tão presente quando todos estão ausentes, né? Olha que coisa. Porque nós precisamos, inclusive fazendo pesquisa para entender como é que as pessoas estão se sentindo, acompanhando um a um, até emocionalmente, para poder dar esse apoio. Mas tem sido um momento, que eu acho que a gente vai falar sobre isso, tem sido um momento também de decisões muito difíceis, né? Da mesma forma que nós estamos orientando aos nossos clientes para tomar todas as decisões, aproveitando todos os benefícios, todas as oportunidades e opções que vem, a empresa não feche, para que a empresa não quebre, para que ela tenha sustentabilidade, nós também estamos praticando, tentando praticar da melhor forma, não sabemos se está certo ou se está errado, mas a gente tem tentado praticar e aproveitar tudo aquilo que tem sido disponibilizado ao empresariado, porque nós somos contabilidade, mas nós também somos empreendedores, nós somos empresários, e nós temos uma responsabilidade com a continuidade do nosso negócio, porque envolve quase 100 famílias e envolve mais quantas empresas, clientes que nós precisamos continuar atendendo. Então, nós temos tomado decisões muito difíceis para que a gente preserve a empresa e a maioria dos empregos, mas é impossível preservar a todos. Isso aí é a parte mais triste, eu acredito, né? É a parte onde você já foi atrás de todos os mecanismos, né, possíveis, todos os recursos legais, para poder você manter a sua estrutura, mas algumas, graças a Deus, aqui a gente não teve que suspender nenhum contrato, nem demitir ninguém, e a gente espera que permaneça assim, mas a gente sabe que essa não é a história de todas as empresas, né? E aí, Rui, eu queria saber de você justamente o seguinte: qual o momento que você acha que a empresa ela deve tomar uma decisão difícil, né? Porque às vezes eu acho que no desespero alguns empreendedores acabam tomando decisões precipitadas, né? Às vezes optam porque a gente tem um monte de coisa na mesa. Eu estava tendo essa reflexão na minha última live com o professor Rondinelli Coelho. Você tem uma série de opções na mesa, certo? Não é obrigado a você escolher por todas, né? Porque às vezes o teu negócio não pede, né? Às vezes você tem um fôlego, um caixa para poder pagar um imposto que está sendo prorrogado e talvez faça mais sentido você pagar agora. E às vezes na ansiedade alguns empreendedores tomam
algumas decisões precipitadas, né? Suspende o contrato de trabalho de alguém que ele precisa que trabalhe agora, prejudicando, de repente, o trabalho dele nesse momento, né? Porque tem gente que está crescendo nesse momento de crise, né? E aí, eu queria entender de você qual que você acha que deve ser a métrica adotada pelos empreendedores para tomar decisões difíceis. Primeiro, eu acho que não tem receita pronta, né? Porque cada empresa é um contexto. Obviamente que, como eu disse anteriormente, tem empresas que estão em estágios bem diferentes, tem empresas que têm reservas, tem empresa que estava apurando ontem para pagar hoje, né? E isso é uma realidade. O que é que nós estamos fazendo para que os nossos clientes possam tomar melhores decisões? É justamente separar a emoção da razão, né? Nós, por exemplo, nós não aceitamos nos primeiros 30 dias falar com nenhum cliente sobre redução de honorários ou sobre postergação de pagamento, porque estava todo mundo sobre o pânico e não dá para tomar decisão sobre o pânico. Então, nós falamos para os nossos clientes que em março, não. Nós só vamos falar sobre isso a partir de abril, porque, por enquanto, ninguém adivinha o que é que vai acontecer, ninguém sabe de fato o que é que vai acontecer. Então, sobre o pânico, nós não aceitamos tomar decisões. E outra coisa é que nós também alertamos para os nossos clientes, é que nós nos tornamos, mais do que nunca, um serviço essencial. E nós precisamos continuar a fazer o trabalho deles. Então, nós não podíamos estar envolvidos quando eles estavam em pânico e falar de redução de honorários, porque quem ia ficar em pânico éramos nós. E nós precisávamos estar com a sã consciência, né, e estar com a tranquilidade para poder ter discernimento e colaborar nas decisões que eles precisavam tomar. Então, isso foi uma das primeiras decisões que nós tomamos. Nós também tomamos a decisão que nos primeiros 30 dias nós não iríamos reduzir pessoas. E a gente passou a analisar toda segunda-feira, toda quarta-feira, toda sexta-feira, como é que estava o comportamento dos pedidos de redução de honorários, das postergação de recebimentos, inadimplência e tal, e nós fomos fazendo tudo isso de forma passo a passo. E de acordo com a gente vislumbra o futuro, é que a gente começou a tomar decisões mais duras. Por exemplo, nós, se não formos ágeis, a gente pode comprometer 100% da empresa. Então, a gente não pode comprometer 100% da empresa. E é o momento, embora seja muito difícil, é o momento das empresas tomarem a decisão com um simples raciocínio, mas difícil raciocínio. Escolher, né, quem pode ou deve, né, inevitavelmente, ser liberados. E aí é onde entra a meritocracia. Você tem que contar, nesse momento, e principalmente daqui para frente, com aqueles que já entregavam 100 e que você conta que eles vão entregar 120 daqui para frente, né? Então, a pergunta que sempre a gente tem feito na hora de escolher é quem, antes diz para o gestor, para liberar alguém, quem você estava sem muita convicção, antes da pandemia, se deveria fazer parte do seu time ou não. Então são essas pessoas que, nesse momento difícil, nós podemos recorrer para liberar, entende? E não liberar aqueles que, com base na meritocracia, na avaliação, no acompanhamento de desempenho que a gente tem no dia a dia, nós sabemos que essas pessoas são imprescindíveis para hoje e principalmente para amanhã. Uma outra coisa que a gente tem discutido muito é que nós não sabemos se isso volta em junho, se vai voltar em julho, ou se vai voltar, ou se voltaremos ao normal, pelo menos a trabalhar em agosto. Então, as empresas que não tiverem agilidade para tomar as devidas decisões difíceis, duras, para preservar a empresa, e a maioria dos
empregos, elas podem tomar essa decisão quando já for tarde demais, tá certo? Perfeito. Então, nós estamos entendendo, né, é duro, é uma realidade muito dura, mas a gente está entendendo que nós estamos em uma guerra onde o adversário, nós sabemos que ele existe, mas não conhecemos ainda. E nós não sabemos como combatê-lo e nem até onde ele vai continuar a causar todo esse problema para nossas empresas. Então, quanto mais cedo a gente puder tomar decisões que venham retardar a possibilidade da empresa sofrer a falta de sustentabilidade e continuidade, a gente precisa tomar. Mesmo que isso doa, porque dói na gente também. Nós somos uma empresa que preservamos muito pela construção com base no desenvolvimento de pessoas. Então, tem pessoas que nós investimos muito, por muito tempo, e aí, às vezes, a gente precisa liberar. Mas não está sendo fácil, está sendo extremamente doloroso, mas nós entendemos que nós não podemos correr o risco de comprometer a empresa e comprometer a todos. Então, a gente precisa tomar decisões. Ô, Rui, e pegando o gancho no que você falou, a Meire fez uma pergunta lá em cima. Você sempre foi, assim, a sua empresa sempre foi uma empresa muito humana. Tem até uma cartilha incrível que eu me inspirei para fazer muita coisa aqui para a CIEG, no que você proporciona para os seus colaboradores. Eu acho isso muito importante. E aí, você está vivendo um momento completamente novo agora, né? Então, isso aí que eu queria entender. Como que você está fazendo, como que a sua empresa está fazendo para manter a equipe motivada no ambiente do mercado, um ambiente mercadológico de incerteza. E a incerteza sendo, talvez, um grande catalisador de desmotivação, né? E o que você está, quais são as medidas que você está tomando, como que você está agindo como líder do teu negócio, da tua empresa, para manter a equipe motivada? Olha, antes de tudo, a essência, a filosofia, o que tem mudado são atitudes, porque são atitudes circunstanciais, ou seja, o momento pede atitudes com base nas circunstâncias. Então, a gente continua dando apoio às pessoas, se comunicando, orientando, criando um ambiente de transparências. Qual é o maior desafio? Né? Que nós queremos manter essa filosofia e esse propósito no dia a dia com as pessoas que estão conosco. Obviamente que você não consegue, empresa nenhuma conseguirá manter felizes, motivados, de bem com a empresa, felizes com a empresa, pessoas que nesse momento, por força de todas as circunstâncias, estão sendo liberadas. Então o desafio fica muito maior, por isso que a gente precisa estar mais próximo daqueles que chegaram, a gente precisa ter mais diálogo com essas pessoas, mostrando para elas que, de fato, o que foi tomado como decisão é uma questão de prioridade, é uma questão de sobrevivência, e quem ficou, né, é importante que entenda isso e que faça parte de um esforço para a sustentabilidade do negócio, porque a empresa está dando sua parcela como é que eu diria? Está dando De sacrifício. de sacrifício, perfeitamente. Por quê? Porque nós já estamos no prejuízo. Nós sabemos que com a redução da receita, porque empresas fecharam, porque empresas estão com lojas fechadas, hotéis fechados, restaurantes fechados, e aí a receita caiu porque eles não podem pagar 100% dos honorários se não emitir uma nota fiscal no mês. E muitas dessas empresas aumentaram o custo para a gente porque nós nunca trabalhamos tanto para essas empresas, né? Para muitas dessas empresas. Então a conta não fecha. É uma receita menor e o custo quase igual se mantendo. Se você fizer isso por 2, 3, 4 meses, talvez seja irreversível. Então,
o diálogo com os nossos colaboradores tem sido no sentido de que cada um seja um pouco empreendedor, né, da própria empresa e entenda como empreendedor que a perpetualidade da empresa e da maioria dos empregos, ela é muito importante e primordial para que a gente possa, no futuro, rever, inclusive, possíveis desligamentos que a gente tem feito agora e que a gente possa, quando tiver certeza de que não vamos morrer, a gente possa rever essas situações. Mas, nesse momento, nós temos que tomar decisões realmente que não são, como é que eu diria, não são simpáticas, né? Uma coisa muito importante, Rui, que você falou, e eu acho interessante isso, é a sua atitude. Nosso amigo Sami aí está nos assistindo, presidente CRC Rio de Janeiro. Tudo bom, meu querido? Mas uma coisa, e o Daniel perguntou como você tem se posicionado em relação à inadimplência. Mas eu queria fazer um comentário aqui, Rui, fazendo um gancho. Transparência, cara. Nesse momento agora, mais do que nunca, a gente tem que ser transparente, a gente não pode ficar escondendo, né? E aí eu acho isso muito importante. E, querendo ou não, essa transparência também ajuda as pessoas a terem a sensação justamente que fazem parte, que estão... E a realidade, né? Não é somente uma sensação, mas é a realidade. Estamos todos juntos no mesmo barco, né? E também, eu não sei se você concorda com isso, e aí de repente você pode, na sua resposta, já responder a pergunta da Daniela, né, que está perguntando o seu posicionamento com relação à inadimplência, mas talvez esse seja o momento de ganhar um pouco menos, porque a gente também aqui, né, está tendo que fazer certos sacrifícios de abrir mão de alguma coisa, dar um desconto e tal. E você abre mão agora, né, de repente você sofre com uma perda de um cliente, uma perca de lucratividade, mas esse cara ele nunca vai esquecer de você daqui a 3, 4 meses, quando as coisas estiverem voltado ao normal, né? E aí eu queria que você aproveitasse e caminhasse também sobre a questão da inadimplência. Perfeito, vamos lá. Um amigo meu até me ligou, o Vitor, da JR, lá de Três Rios. A semana passada ele perguntou como é que estava a nossa inadimplência. E nossa inadimplência está muito pequena, né? A nossa inadimplência tem sido baixíssima. O que acontece é que nós tivemos que reduzir honorários com base dos clientes não terem movimento, de estarem fechados. Então, nós reduzimos honorários a patamares que nós achamos coerentes e o cliente manteve o pagamento, entende? Então, a inadimplência ela está baixa. Mas a receita caiu drasticamente porque os negócios praticamente, na grande maioria, estão parados de funcionar. Então isso é uma coisa. Uma outra coisa é que com essa redução, de forma coerente, analisando e não fazendo muita questão do lucro agora, porque não dá para você analisar a redução de honorários porque o cliente continua dando trabalho e aí a gente precisa ter retorno de contrato X%. Não é momento de analisar retorno de contrato. É momento de você atender a necessidade do teu cliente. Nós já colocamos no nosso orçamento ter X mil reais de prejuízo por cada mês. Então a gente está sabendo que nós vamos ter prejuízo. Não é diminuir o ganho, mas sim prejuízo, né? E é dessa forma que nós estamos fazendo o relacionamento com o nosso cliente, no sentido de fortalecer essa relação. Então, a gente entende que quando tudo isso passar, nós vamos ressurgir muito mais forte. E alguém perguntou aí sobre a questão de como é que a gente avalia, acompanha o retorno dos colaboradores de home office. O que é que acontece? Nós temos uma plataforma que não é uma plataforma meramente de gestão de tarefa ou de obrigações. Nós desenvolvemos uma plataforma, essa plataforma ela faz gestão de uma empresa onde a gente já tem todos os indicadores de entregas de forma online. Então, independe de onde o colaborador está,
nós sabemos o que é que ele está fazendo, o que é que ele está entregando, qual é a performance dele, qual é o ID, que é o índice de desempenho de cada colaborador. Então, nós continuamos a ter tudo isso de forma online e nunca tivemos tão presente, porque está nos sobrando mais tempo para que a gente faça essa avaliação por expediente, não é nem mais diário, né? Então, os gestores olham para o PAN, né, que é a nossa plataforma de gestão de empresas, não mais só de empresa contábil, mas de empresas como um todo, onde tem ali por trás toda a filosofia de gestão da Rui Cadete, está no PAN, e através do PAN a gente sabe quem está entregando, em que intensidade e qual o nível de entrega, e quem está trabalhando e quem não está. O que é que acontece? Mais importante do que o tempo que a pessoa está trabalhando ou não em casa, nós chegamos à conclusão que é mais importante as entregas. Então, se o cara está entregando, além do que ele estava entregando, o próximo ou igual ao que ele estava entregando quando estava dentro da empresa, isso é que importa para a gente, entende? Perfeito. O mercado contábil ele vai se adaptar a novos modelos de negócios pós-pandemia. Se você acha que vai ter um impacto assim que vai durar para sempre, né? Eu acho que esse é o foco da pergunta. Olha, eu acho que sim. O nosso mercado jamais será o mesmo, o nosso cliente jamais será o mesmo. Só que tem um porém, nós precisamos aproveitar o relacionamento com o cliente nesse momento. Tinha cliente que só queria contato físico, tinha cliente que só queria mandar sacos de papel, envelopes para vocês, porque eu já não trabalho com documentos há pelo menos uns 10 anos, 9 anos, mas muita gente ainda vem recebendo documentos, papéis, e os clientes agora não tem mais para onde mandar os papéis, não tem mais para onde mandar documentos, não tem mais como estar sentando fisicamente todo dia, toda hora. Então, o mundo está cada vez mais, e nesse momento, totalmente digital. É aproveitar esse momento digital e manter essa relação com o seu cliente digital para tirar proveito de que ele precisa se estruturar, se organizar, ter dados para lhe fornecer. Porque se o cliente está bem estruturado, bem organizado, ele é o fornecedor da principal matéria-prima para que a gente faça o trabalho dele. Então, nós já há algum tempo estamos trabalhando, já pensando em todas essas mudanças. Por exemplo, o cliente quer que a gente compreenda muito mais do negócio dele. Então, há quase 3 anos, que a Rui Cadete não entrega simplesmente demonstração de resultado, balancete para o seu cliente, balanço. A gente já entrega BI. Então, cada cliente recebe o seu BI na linguagem, com os indicadores que ele acha que faz sentido para ele. Uma outra coisa que eu acho que vai ampliar muito nossos horizontes, a gente também abriu já há algum tempo uma startup na área de fazer financeiro de empresas. Hoje nós estamos fazendo BPO, nós estamos fazendo financeiro de empresas, só para você ter uma ideia, nós fazemos 4 empresas de contabilidades fora de Natal. Nós fazemos faturamento, contas a pagar, contas a receber, inclusive fazemos cobrança de empresas de contabilidade. E estamos fazendo uma série de outras empresas que não são de contabilidade fora do Rio Grande do Norte também. A gente faz Isso é importante até falar para quem está assistindo a gente. A Rui Cadete, pessoal, eu tive uma conversa com o Rui lá em Natal, e ele nos apresentou toda a estrutura. Você já tem uma receita por cliente, né, alta, porque você agregou vários serviços, né? Então você faz BPO, você já entrega, se o cara ele quiser contratar um sistema com você, você já entrega informações de BI para ele. Então você agrega muito valor ao teu negócio, né? Então não é somente entregar o SPED ou fazer uma folha, mas você entrega para o cara uma solução, né? Isso já vem de muito tempo, né? Eu acho que está fazendo 3 anos que a gente já desenvolveu o BI e que nós sentamos com o cliente quando ele chega na nossa empresa para compreender do negócio e fazer com que entreguemos a ele todos os meses indicadores
que faz sentido para eles. Então, os indicadores não podem ser os mesmos para todas as empresas, porque nem todas as empresas têm a mesma necessidade, né? E nem todo gestor tem a mesma profundidade de análise, de avaliação do negócio. Então, a gente tem ampliado os horizontes. Agora mesmo, nós estamos fazendo bookkeeping. O que é bookkeeping, né? Tem empresas de contabilidade pelo Brasil que têm uma capacidade enorme de comercialização, de relacionamento, mas não tem uma estrutura de execução de contabilidade. Então, nós temos aqui uma estrutura para fazer mais 1.000 clientes, já com base em um formato, uma metodologia, nós temos tecnologia, nós temos uma estrutura que cabe mais de 300 pessoas e temos 100 e poucas pessoas hoje fazendo parte do nosso grupo. Então, tem empresas que são fora do Rio Grande do Norte, que estão contratando novas contabilidades, faz todo o relacionamento, toda a entrega, mas quem executa somos nós. Então, isso também é uma oportunidade, porque muitas vezes tem empreendedores na área de contabilidade que ele é um exímio comercial, é alguém que compreende de negócio, sabe se relacionar, mas muitas vezes não sabe fazer a gestão de uma execução de forma mais complexa, mais profunda, com agilidade e com competitividade a nível de custo. Então, nós desenvolvemos aqui automações, nós temos mais de 30 aplicativos que foram desenvolvidos dentro da Rui Cadeto, tudo como forma de validar. Temos um aplicativo aqui que tem 97 regras para analisar um balancete. Então, ele audita 97 regras dentro do balancete de forma totalmente automatizada, entendeu? O BI, quando se termina o balancete de uma empresa, integra com o BI, e o BI já está pronto com os indicadores que aquele cliente que faz sentido para aqueles clientes, mas não é dashboard. Dashboard é estático. Nós temos BI, ele estressa e tira dali os cruzamentos de informações que faz sentido para ele. Então, uma outra coisa que também nós estamos aproveitando, até estávamos assinando o contrato com o Sebrae de Pernambuco e com mais 2 grupos de empresas de São Paulo, é que as empresas têm pedido para a gente pegar o know-how que a Rui Cadeto desenvolveu ao longo dos anos e transformar isso em mentoria. Então, como criar um programa para a gente replicar o modelo de negócio que a gente vem desenvolvendo há mais de 20 anos, né, com muitos fundamentos de gestão, muita integração, né, e, acima de tudo, planejamento, modelo para quase tudo que a gente tem desenvolvido, que a gente, há mais de 20 anos, a gente focou que nós não queríamos o escritório de contabilidade. A Rui Cadeto nasceu em 91, quando hoje todo mundo fala em contabilidade consultiva, a Rui Cadeto nasceu em 91, Rui Cadeto Consultores. Isso há quase 30 anos que nós entendíamos que o nosso negócio era contabilidade como meio, mas consultoria como fim. E é dessa forma que a pegada está se ampliando, inclusive, podendo cada vez mais contribuir com a atividade contábil através desses processos de mentoria, né? Vai ter agora no Sebrae de Pernambuco um grupo de 20 empresários, onde terão aulas, né, voltadas para a gestão. Um módulo vai ser comigo e depois vai ter uma visita, um in-company na Rui Cadeto para a vivência do modelo de gestão da Rui Cadeto. E tem 2 grupos em São Paulo formando grupos para também participar de algo parecido para que a gente possa depois fazer uma mentoria individual com cada empresa. Ô Rui, o Rafael Ribeiro, ele está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Ele está perguntando assim, somente contabilidade de grande porte consegue trabalhar dessa forma? Com tecnologia, com contabilidade digital, integrado? Somente quem é grande consegue, na sua opinião, Rui? Na minha cabeça, eu acho que consegue de acordo com o tamanho da mentalidade, tá? Não tem a ver com tamanho físico, nem tamanho de receita, nada disso. Eu acho que tem a ver com o tamanho da mentalidade, ou seja, do quanto você enxerga como oportunidade você se ligar em gestão. Então, é porque nós temos pouco tempo, mas quem me conhece sabe, na época da faculdade eu já lia a exame, porque eu queria entender de gestão, de negócios. E você pode
praticar, pode aplicar conceitos de gestão, tecnologia, independentemente se uma empresa é grande ou é pequena. Eu até entendo que é muito mais fácil implementar tecnologia, gestão em menores negócios do que em grandes negócios. Em grandes negócios é muito mais complexo, né? Então, eu entendo que é muito mais uma questão de mentalidade. Uma outra coisa que eu quero dizer para os gestores, empreendedores, é que eu, sinceramente, às vezes vejo alguns dizendo que não vai comprar tal software porque é 1.800, 1.200, 1.500 reais por mês. E é muito caro, só as empresas grandes podem. Aí quando a gente, às vezes, pega uma carona ou vai em algum lugar, o cara tem um carrão e paga 3.000, 3.500 reais de um lease, 4.000 reais. E não tem dinheiro para pagar 2.000, 2.500 reais de uma tecnologia que vai mudar o negócio dele. Então, na minha concepção, eu acho que está extremamente equivocado, porque ele está deixando de investir em algo que gera resultado e está investindo em algo que só gasta o que ele ganha, né? Que não traz benefício algum, a não ser de ego. A não ser de ego. Então, por muito tempo na minha vida, eu reinvesti todos os recursos que a empresa gerava. Eu vim pensar em ter alguma coisa pessoal, que poderia ser um mimo, a empresa já tinha mais de 20 anos. Hoje acontece que o cara tem lá uma empresa que não tem 3, 4, 5 anos e ele já quer ter todos os mimos que alguém que está com a empresa há 30 passou a ter. Então, eu entendo que o pequeno empreendedor, aquele que está começando o seu negócio, ele deva focar em reinvestir, trabalhar muito e gastar pouco, entende? Verdade. Essa é o que eu digo, porque eu pratiquei isso e não me arrependo, tá certo? Mas é mais uma questão de mentalidade. Porque tem muitos que, às vezes, entram no empreendedorismo porque tem aquela ideia de que a vida do empresário é muito boa. É uma vida confortável, que ele trabalha a hora que quer, ele acorda a hora que quer, ele vai para casa a hora que quer, ele faz o que quer. E na verdade, assim, ser empresário, antes disso tudo, requer muito, muito sacrifício. Muito sacrifício. Então, evidentemente que aqueles que têm herança, que é uma minoria, às vezes não passaram pelo que você passou, né? Pelo que eu passei também. Sou mais novo que você, mas eu passei. A nossa empresa começou numa salinha de 27 metros quadrados, né? Então, e a gente devendo aluguel, com dificuldade financeira, e aí fomos seguindo, negocia com um, com o outro e tal. E foi assim, como você deve ter começado também, botando a cara a tapa. E é importante a gente ter essa virada de mentalidade e entender que empreendedorismo Silvio Santos já dizia isso na década de 80. 99% de transpiração e 1% de inspiração. É isso. E não é falatório nem discurso. É exatamente isso, né? Então, essas coisas que você falou, às vezes, infelizmente, a gente se depara com isso também, né? Que a gente vende software, às vezes o cara ele dá prioridade a outras coisas. E ele esquece aquilo que pode transformar o negócio dele. E aí depois fica se questionando, mas por que ele conseguiu e por que eu não consigo? Por quê? Porque ele tomou uma decisão que você não quis tomar. Você preferiu tomar algo que te atendesse a curto prazo, ao invés de tomar uma decisão por algo que vai transformar o teu negócio a longo prazo, a médio prazo, né? Então isso é importante também a gente salientar, né? Sem dúvida. Eu acho que às vezes as pessoas imaginam, né, que a Rui Cadete, por ser uma empresa que tem uma bela estrutura, você teve lá, que quase 200, já chegou a ter mais de 200 colaboradores, tem um reconhecimento a nível nacional hoje, é fato, é hipocrisia, né, falsa modéstia é hipocrisia, né, de achar que não é. É sim, nós temos esse reconhecimento porque nascemos grande. Não, você dizendo aí, a Rui Cadete nasceu, eu mandando meu irmão pastar os pés do beliche que eu trabalhava.
Ele dormindo e eu com a máquina ali no beliche dele, porque a gente morava numa casinha bem pequenininha. E aí eu usava parte da cama dele para trabalhar de madrugada, porque não tinha outro local, né? E depois eu pedi demissão e comecei a Rui Cadete em 91, que eu trabalhei antes, 16 anos numa empresa, onde eu comecei aos 13 como office boy, numa indústria aqui em Natal. Então, muita gente chega aqui na Rui Cadete, vê o prédio, vê aquelas instalações, auditórios, salas de reuniões, área de convivência e tal, e fala assim, poxa, né, mas esse cara deve ter ganho isso aqui do pai, né? Eu acho que o pai deu isso para ele, né? E não sabe que nós começamos como a maioria dos empreendedores. Então não é o tamanho, não é o quanto você fatura, mas é o quanto você tem competência para pensar e, como você disse, trabalhar, sabe? Porque dá Exato. muito trabalho, porque a vida do empreendedor é muito solitária, sabe? É Eu verdade. queria, eu queria falar um pouquinho aí de alguém atrás, um pouquinho atrás aí, perguntou sobre informação, né? Eu queria dizer que muitas vezes nós colocamos a culpa só no nosso cliente, que o cliente não manda informação, que o cliente só manda documento, que o cliente manda papel. E nós tomamos essa decisão lá em 2010 na empresa, de a partir de 2011 só aceitar cliente que nos enviasse dados e não mais papel. Então, cada cliente que nos procurava, a gente perguntava primeiro por que ele estava nos procurando e definíamos de forma muito clara se ele estava nos procurando porque queria se organizar. A primeira coisa que ele tinha que fazer era dotar a empresa dele de um sistema de informação. E aí, se ele topasse, a gente continuaria falando sobre proposta e honorário. Se não, se ele dissesse que não, então ele não estava querendo se organizar. E aí, se ele não está querendo se organizar, como é que queria transferir para a gente esse ônus, né? Então, nós tomamos essa decisão no início de 2011, tá? E hoje nós não recebemos papéis, documentos, nós recebemos informação. Então, é uma questão de posicionamento nosso. Não vamos transferir para o nosso cliente que a culpa é dele, porque ele espera que nós venhamos a ser os orientadores para que ele tome as melhores decisões. E muitas vezes a gente precisa ser duro, a gente precisa se posicionar e fazer com que ele cumpra aquilo que a gente está orientando. Eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente fica com aquele medinho, né? Até onde eu posso ir? Mas você vai treinando, vai tentando e você vai aprendendo. Eu aprendi isso lá atrás e aprendi a fazer isso com uma certa maestria, que o cliente ficava com vergonha quando ele não tinha dados para nos fornecer. Né? Porque eu fazia algumas perguntas a quer se organizar, espera que a gente colabore. Você tem dados? Não. Como é que você quer que a gente ajude? Nós vamos lhe ajudar, mas você vai ter que ter gestão no teu negócio, porque sem gestão, empresa não evolui. Ela fica muito vulnerável sem informação, sem controle, sem planejamento, Verdade. entende? Então, nós Verdade. precisamos nos posicionar perante os nossos clientes e fazer com que ele reflita e reconheça. Tive que abrir esse outro vídeo aqui, gente, porque o outro lá já caiu. O outro lá caiu. Vamos lá.